Este episódio foi gravado em 9 de abril de 2026, depois de uma forte chuva, durante o acampamento Terra Livre, em Brasília. Nessa conversa, Dona Catarina, anciã e liderança tupi-guarani da aldeia Tapirema, relembra sua participação na mobilização pela inclusão dos direitos indígenas na Constituição de 1988, a presença das mulheres no movimento e a retomada da terra indígena Piaçaguera, em Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. Dona Catarina ancestralizou em 16 de junho de 2026, pouco mais de 2 meses depois desse encontro. Publicamos sua fala com respeito e gratidão, como registro de uma vida dedicada à luta, à espiritualidade e às novas gerações. Este episódio é dedicado à sua memória. Bom, vou explicar para a senhora, tá? A gente está conversando com várias lideranças sobre o ATL. O que veio buscar aqui? Qual que é a importância do movimento como esse? A senhora tem uma história já desde a Constituição, né? Se a senhora pudesse falar, se apresentar, falar o nome da senhora, qual é o povo, qual é o território. Boa noite, né? Primeiro para vocês. Meu nome é Catarina, moro na aldeia Piaçaguera, na comunidade Tapirema. Meu nome é Tupi-Guarani é Nimbopuruá e moro lá há um tempo já. Eu nasci na aldeia do Bananal e lá eu só falava a língua materna, né? Eu sempre falei a língua materna e depois eu saí com 7 anos para estudar, aí fui estudar em São Vicente. Depois disso eu fui para Itanhaém, aí entrei no colégio de freira, fiquei um tempo no colégio de freira durante 8 anos, né? Lá eu aprendi a costurar, cozinhar, bordar, tudo isso eu aprendi com as freiras lá do convento de Itanhaém. Aí em 79, aí eu conheci Ailton Krenak e a partir daí ele me convidou para fazer parte da União das Nações Indígenas. E daí eu vim para São Paulo para fazer parte da União das Nações Indígenas. E aí entrei na luta, né? Eu nem sabia, quer dizer, meus pais lutavam tudo, mas as mulheres era bem difícil. E aí eu comecei a conhecer a luta do nosso povo. Aí eu quis acompanhar, aí acompanhei, fiz algumas visitas nas aldeias para ver como é que era a situação dos indígenas, além da minha aldeia, né?
Aí eu fui para Santa Catarina, fui até na divisa fui até São Borjas, que era a divisa da Argentina, para ver os nossos parentes, qual era a maneira da vida deles, como era a maneira deles viverem, né? Se era igual a minha, né? E era para mim falar sobre a saúde, essas coisas, mas aí eu fiquei meio envergonhada na época, porque você promete as coisas e nunca volta, né? E eu fiquei com muita vergonha. Aí eu dormia lá com os indígenas por baixo das pontes, que eles tinham muito lugar, porque lá não tinha terra demarcada. E aí eu dormia lá por baixo das pontes com eles. Depois eu voltei, aí fiquei um tempo em São Paulo, junto com o pessoal da União das Nações Indígenas. E acho que em 87 eu comecei a pegar a assinatura dos indígenas, a assinatura da Constituição de 88, para ele ser aprovado, e eu fui pegar assinaturas lá na Praça da Sé durante até quase um ano, né? Pegando a assinatura do povo para que ele fosse aprovado. E nessa época, então, a gente fazia a nossa campanha para ser aprovado a Constituição, e quando foi para falar da Constituição aqui no Congresso, eu vim liderando os caciques do Vale do Ribeira, Litoral Norte e Litoral Sul. Vim junto com eles para eles verem como é que o que ia acontecer, né, na Assembleia. Eu vim junto com eles e aí eu estava aí sempre também coordenando, falando para eles o que era, que a maioria, mesmo sendo cacique, a maioria não sabiam ler nem escrever, né? Então era difícil para eles. E eu já tinha feito até a minha 4ª série, né? Então eu estava ajudando eles nessa parte aí. E daí depois eu voltei para... E também vim na primeira TL, agora eu não lembro em que ano foi que eu vim, né, participar da primeira TL que teve, né, aqui em Brasília, que não era como agora, né, era muito mais complicado, porque eles não forneciam comida, não fornecia nada, só um barracão assim, e a gente tinha que se virar com tudo, né, era complicado. Mas aí eu acho que foi o começo de tudo, das lutas, né? E as mulheres, eram poucas mulheres que vinham, né? Não sei nem de onde vinham, mas eu estava junto com o pessoal, vinha mais eram os homens, né? Na TL. E quem liderava tudo isso era Ailton Krenak, Álvaro Tucano, o Marcos Terena, o Megaron, o Davi Copenal, a Raoni, todo esse pessoal que liderava a TL. Então, e para mim, assim, mais era assim, não importava muito. Eu sabia que eu estava na luta, mas para mim não tinha assim uma grande importância na época, né? Mas hoje que eu vejo a importância agora que tem o TL, que eles vêm reivindicar aqui, e vem muitas mulheres, agora tem a Marcha das Mulheres, né? E isso ficou muito bom. E no estado de São Paulo, eu fui uma das primeiras mulheres que entrei na luta junto com os homens, né? E meu nome nenhum sai quando sai na reportagem, essas coisas, porque na época só quem saía os nomes no jornal, tudo isso era só dos homens, né? E acho que faz no ano passado, faz uns 3 anos atrás, que pela primeira vez eu fui num encontro que o Ailton Krenak me convidou no Rio de Janeiro. Foi pela primeira vez que ele falou para o povo que estava lá, que eu estava na Constituição de 88, que eu fui uma grande companheira da luta e fazer com que a Constituição fosse aprovada em 88, que eu era uma pessoa de luta junto com eles. Pela primeira vez ele falou, né? E isso para mim foi muito importante, né, para mim. E então eu estava sempre o que ia acontecer nas aldeias. Por exemplo, no estado de São Paulo, claro, né? Porque lá estava a educação, como que seria,
aí era a reunião dos caciques, dos pajé, e a preocupação deles como seria a educação. Então eu estava lá participando. Na primeira, como seria a saúde, eu estava lá participando, como deveria ser, falando das coisas do território que já existia e muitas coisas ruins tinham acontecido nos territórios, né? Como é que poderia ser melhorado. Então a luta era muito grande, mas o pessoal não ouvia muito a gente, né? E não tinha tantos não indígenas que apoiavam a gente na época, né? Eram poucas, né? Tinha o CIMI, tinha outras organizações, mas era difícil deles estar apoiando a gente. Agora não, tem vários, né? E tem a Proíndio agora que nos ajuda. E faz um tempo que eu não venho na TL, né? Depois disso, assim, vinha algumas vezes. Acho que o ano retrasado eu estive aqui na TL, mas foi muito rápido. Vim e fui embora. E hoje eu estou aqui por quê? Porque o meu filho queria muito que eu viesse, né? E o Fabiano, a Lilian, queria muito que eu viesse. Então, para mim, é bom estar na luta, mas como eu já tenho idade avançada, então agora eu deixo para os mais novos, né? Para mim, o importante agora é que os mais novos sigam em frente. As mulheres, as meninas da educação, da saúde, da liderança. E o meu filho, eu tenho muito orgulho dele, que é o Amatenon Deguá. Ele começou a liderança dele com 17 anos, ele foi cacique, né? E ele foi assim, muito forte também de estar na liderança. E daí ele foi conquistando a liderança de outras aldeias, de outros territórios. E isso é um orgulho para mim. E ele sempre dizia: mãe, quando eu vou em Brasília e falo da senhora, aí o pessoal deixa me abraça e tudo. Aí como é que fala? Eles me dão muito mais aval para mim quando eu digo que sou filho da Catarina, né? Então, para mim, assim, eu fui conhecida quase que pelo Brasil inteiro, assim, né? Isso é um orgulho para mim. Todos os meus filhos aí estão na luta agora, principalmente o Tenon, que está sempre na liderança. As minhas filhas também, as minhas netas que estudam faculdade também estão aqui. Isso para mim é um orgulho, porque eu queria mesmo que eles estivessem na luta para conhecer como que é a nossa sobrevivência aqui na cidade, no nosso território, em outros territórios, né? Principalmente no estado de São Paulo, que é uma cidade rica, mas que a gente tem pouco acesso, né? No estado de São Paulo. E meus pais sofreram muito quando vinham pedir ajuda, essas coisas. E hoje, então, ele sempre tinha como é que fala? Essa liderança, essa forma de luta que eles não tinham nem o que comer para vir, às vezes. Eles vinham com um punhado de farinha, um pedaço de carne, para poder vir andando muitos quilômetros a pé, né? Para poder eles terem o aval dentro do território, que é muito complicado. Mas hoje, quando eu já comecei, né, como mulher também, nem meu pai não queria que eu fosse, mas para mim foi assim, eu tive que brigar, né, com meu pai, até com meu pai eu tive que lutar, né, para mim poder estar na luta a favor do meu povo. E eu não sabia também que hoje seria uma repercussão para as mulheres, né, que a maioria das jovens, eles dizem que eles vão às vezes eles vêm às vezes na luta, eles estão às vezes em alguma reunião de mulheres, porque elas se inspiram em mim, né? Porque eu lutei muito, às vezes era mais de 20 homens, né? E eu estava lá no meio, só eu de mulher, né? Mas era muito bom, porque eles me respeitavam muito, né? E hoje ainda as pessoas, já que a maioria das pessoas que estavam na luta comigo já morreram, né? Mas assim, para mim é um orgulho isso. E eu queria dizer, né, que agora eu vou falar um pouco do Tupi-Guarani, né?
acho que já está tudo traduzido, tudo que eu vou falar. Umaeté, Tché, Aguatá, Tetarupi, a Digueroamá, Cheirunquero, a Anteim, o Digueroá, Baimunqué, Oiporuamá, Oiupu, Nhadeuupu, Umá, Uiporu, o Jaguapá, Nhadeuuriré, a Anteim, Nhadé, Jaá, Acuquero, Nhadé Bamunqué, Jarudiu, Nhadé Mitangué, Puamá, Nhadé Ramaminó, Nhadé Membu, a Égua, Nhadé Cultura, Avi, né? O Guerecó Poramá, o Ipá Poramá, Có, Nhadé Cultura, Umariré, Nhadé Apu, Có, Upu, Vé, Amá, Ma, Uiporu, Quero, Nhadé Moim, da Caé. Era uma Nhaderueté, Nhadé de Boatsu, na mama Antém, Có, Ure de Icó, Nhabaeapó, Jadigueroá, Nhadé Baimunqué, Jaiporu de Uamá, Jaru de Uamá, Nhadéu, Jaicó Porainhamá, Nhadé Mitangué, Pepamepe, Uú, Pengue Iri de Pé, Jarecoamá, a Antém. A senhora sabe de outras lideranças que também no passado, na época da senhora, que de alguma forma ajudou e que talvez tenha sido esquecida de algum povo? Então, tinha uma mulher Guarani, inclusive ela era muito guerreira, ela chamava Aurora. E ela, porque ela vivia atrás das terras sem males. Então, ela como eu digo, eu também não sabia que era uma luta que eu estava fazendo, ela também. Ela tinha uma luta junto com o seu povo, atrás das terras sem males. Mas ela defendia muito as mulheres. Ela era muito conhecida, além de ser espiritual. Inclusive, ela curava muitas pessoas. E eu falo disso porque ela curou meu pai uma vez, né? E ela andava a pé, quilômetros e quilômetros, com várias pessoas, às vezes também para resgatar algumas áreas, né? No entanto, que ela foi parar lá no Espírito Santo, e a aldeia dela lá agora é no Espírito Santo. Depois veio a filha, ela já faleceu, claro, né? E a filha também já faleceu, mas ainda existe neto delas lá que mora lá, acho que eu não sei o nome, acho que é Aracruz, lá em Minas Gerais. E que eu conheço da época era ela, mas eram poucas mulheres, né, que elas era difícil porque os maridos, os companheiros não deixavam elas saírem. As mulheres sempre participaram das lutas, mas atrás da porta, no caso, nos cantos, né? Elas sempre participaram, mas não assim abertamente. Os maridos não deixavam elas serem uma pessoa para falar na frente, só eles que poderiam, né? E daí, depois de ter quebrado esse tabu de algumas mulheres, eu lembro dela, mas outras acho que agora não lembro do momento. E a espiritual também, a maioria dos homens já não é mais pajé, já não tem mais pajé homem, né? Assim, agora eu sou considerada uma anciã da aldeia, eu e uma prima minha que chama Dora, e a gente é muito respeitado como uma anciã lá, né? E então hoje está ficando tudo modernizado, é mais as mulheres, né, que estão na frente dos trabalhos e principalmente na espiritualidade. Queria que a senhora falasse um pouco dos dias de hoje, né? Tem um Ministério dos Povos Originários e quem conduziu por 3 anos esse ministério foi uma mulher. O que a senhora acha de tudo isso? Bom, como eu disse, eu encontrei com elas assim que elas foram aprovadas, a Sônia, a Joênia,
a Célia, eu encontrei com elas no museu e eu falei para elas, né, que eu parabenizei, né, mas eu queria assim que ela olhasse para o nosso lado mesmo, que às vezes as mulheres estudavam e tinham esses cargos e esquecia do próprio umbigo, no caso, né? Eu falei lá no museu para elas e disse para elas que antes delas estarem ali, eu só não estava porque na época a gente não era reconhecida, mas eu era muito feliz, que eu estava muito feliz delas estarem tomando esses lugares, né, de sendo mulher. Agora eu queria que elas trabalhassem bem. Mas, assim, pelas coisas que eu acompanho, tá mais ou menos razoável, né? Então eu acho que elas têm que. Bom, também tem muitas coisas que você quer fazer, mas eu sei que não pode. Que eu cheguei até na beira de ser candidata e eu não quis por algumas coisas, né? Que eu achei que eu não ia conseguir fazer as coisas boas para o meu povo. Mas, assim, eu acho que elas estão bem. Inclusive, eu dou parabéns para elas, porque elas estão na luta, e também imagino que está na luta contra os outros, né, do Congresso e tudo, mas que elas estão conseguindo fazer alguma coisa. E eu fico feliz por isso, por elas serem mulheres também. A senhora acha que mulher faz diferente dos homens? Não, eu acho que não é diferente. Eu acho que a mulher tem que trabalhar junto com os homens, né? Mas naquela época, os homens não queriam nunca que as mulheres participassem de nada. Hoje, eu acho assim, tanto os homens como as mulheres, quando eles querem trabalhar direito, porque todos eles têm inteligência, não só os homens, também as mulheres. Apesar que as mulheres ainda têm muita coisa além disso para fazer, né? Porque quando trabalham assim fora, elas têm que trabalhar, arrumar as coisas em casa, cuidar do marido e tudo mais. Mas o certo mesmo, eu não quero dizer que elas são melhores que os homens, dependendo. Ela tem a sua inteligência e os homens também têm. Então, os dois têm que trabalhar junto e conquistar as coisas juntos, não desmerecendo os homens, né? Não é que a mulher é mais inteligente, os dois são inteligentes. Só tem que trabalhar da maneira que tem que ser trabalhada as coisas. Se a senhora pudesse deixar um recado para a juventude que está começando, talvez até direcionado às mulheres, se a senhora puder fazer em Tupi-Guarani e depois traduzir para a gente. Aã, Nhandepamé, Nharoporandu, Nhandereté, Nhandepuá, Nhande Araquá, Nhanderupé, Omoiporã, Baeporã, Nhandeu, Omeeamá, Coiú, Arenheté, Uiporo e Quaiarupi, Nhande Aboero, Nhande Moimoá, Aveanhá, Turamondepé, Nhandé de Apoporã, Nhanhangaré Coporã, Petentei, Nhande Irumperé, Nhande Membu, Nhande Mitanguepamé. Então, o recado que eu deixo, né, para as mulheres, que nós mulheres temos que lutar junto com os homens para que as coisas sejam melhoradas, porque Deus não deixou só a mulher, não deixou só o homem, deixou os dois para estarem compartilhando junto. E que hoje temos que ter muita espiritualidade forte para que podemos seguir em frente, para que Deus sempre nos abençoe e esteja sempre iluminando nossos caminhos, para que façamos um bom trabalho no nosso território, no nosso lugar onde vivemos, no nosso estado, onde vivemos, crescemos e temos nossos filhos. E é por isso que eu digo que nós temos que ter bem forte, principalmente na espiritualidade. A gente pede sempre para quem a gente está conversando, se possível, fazer um canto, uma toada, um rezo. Eu vou rezar uma reza que, quando eu tinha 20 anos, é uma outra história, né? Que se fosse contar, demorava muito. É uma outra história, o porquê de eu estar hoje na Tapirema, na beira do mar. Então, eu recebi esse canto quando eu tinha 20 anos. E eu fiz
resgate, fiz a retomada lá na Piaçaguera, e eu não sabia que o meu bisavô estava entregando essa terra para mim fazer a retomada. E eu só fiz a retomada, já tinha 50 anos, né? E daí que eu fui lembrar que realmente era ele que estava no meio da gente. Porque quando me chamaram para uma casa de reza, eu nem me lembrava, e aí ele apareceu para mim num canto. Aí tive toda a lembrança que foi realmente de eu estar na beira do mar, é por causa que ele tinha me encaminhado. Então, ele disse que toda vez que eu tivesse os meus problemas, alguns apuros, ou na cidade, qualquer lugar que era para mim rezar, essa reza, esse canto que ele estava me dando, porque eu saí dentro de um carro, não sei bem o que era, por cima do mar, que ele me levava, né? E aí ele cantava para mim esse canto. Ei, 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 ai, ei, 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 ai, ei, ei, ai, ei, ei, ai, ei, ei, ai, ei, ei, ei. Muito lindo. A gente sempre pede para a pessoa escrever como é o cabelo, a senhora está usando brinco. Então, eu sou uma pessoa de cabelo branco, de 76 anos, eu estou de vestido verde, com brinco amarelo, uma blusa uma blusa que eu ganhei do pessoal que eles falam do Rausch, né? Então, e eu tenho 59 de altura, estou com um brinco amarelo de arara. Joia, maravilha. Ao eterno. O povo Tupi-Guarani habita a terra indígena Piaçaguera, localizada na cidade de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. Atualmente, na terra indígena Piaçaguera, há 13 aldeias, onde vivem 428 pessoas, como aponta o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do ano de 2022. De acordo com o texto sobre a terra indígena Piaçaguera, retirado da página da Comissão Pró-Índio de São Paulo, a trajetória dos Tupi-Guarani de Piaçaguera é marcada por resistência, luta e a busca por viver de acordo com sua cultura, em um contexto bastante adverso. Nos últimos anos, os indígenas de Piaçaguera têm consolidado sua presença ancestral no território. O texto de apresentação do disco Os Cantos Sagrados da Beira do Mar, do grupo Tupi-Guarani Iramoi Diauê, da aldeia Tapirema, indica que os Tupi-Guarani há muito tempo habitam o litoral sudeste do Brasil, em busca do Ivu Maraê, a terra sem males. O mesmo texto ressalta que a aldeia Tapirema foi formada em 2019, como parte deste caminho sagrado, o Tapé Porã, o que se percorre através da vida na Tecoá, a aldeia, ou o lugar de praticar o Yanderecô,
O modo de viver tupi-guarani. Informações retiradas do livreto do disco Os Cantos Sagrados da Beira do Mar, do grupo Iramoi de Auê, página da Comissão Proíndio de São Paulo, e O Brasil Indígena, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.